Olá pessoal, tudo bem? Vamos encerrar então nossas aulas de fatoração. Eu fiz um resumo aqui do que você tem que saber de fatoração. Nós temos aqui um slide resumindo tudo o que precisamos saber de fatoração que é importante, ok? Vamos lá. Começando então com a evidência. Primeiro, você sempre tenta pôr em evidência. A evidência é aquela técnica que você coloca um fator comum. O fator comum deve ser colocado em evidência. E aí sim você pensa na distributiva para tentar encontrar a fatoração correta. Se tiver 4 termos, nós vamos tentar fazer agrupamento. Normalmente o agrupamento aparece quando nós temos 4 termos. O produto de Stevin vai funcionar quando nós temos um trinômio. Normalmente, nós usamos o produto de Stevin quando o trinômio tem um quadrado só. Como assim um quadrado, Egg? Assim, ó, por exemplo, 1x². Não estou dizendo que você não pode usar quando tem outros tipos de quadrado, mas fica mais fácil usar quando você tem esse tipo aqui. Se você tiver trinômio, só que com outros quadrados, com 2 quadrados, por exemplo, aí você vai ter que tentar pensar num trinômio quadrado perfeito. Por exemplo, nós temos x², temos y². Tá vendo que agora são 2 quadrados? Olha só. E aí você tem que ter um trinômio. Aqui no meio vai aparecer o 2xy. Quando você tiver uma expressão desse tipo aqui, você vai tentar usar o inverso do produto notável, do quadrado da soma e do quadrado da diferença. E o mais importante de todas, até eu vou pintar de uma cor diferente aqui, essa normalmente é a que mais aparece, a diferença de quadrados. A diferença de quadrados é quando você tem um quadrado menos outro quadrado. A diferença de quadrados é aquela que se transforma no produto da soma pela diferença. Então aqui nós temos um resumo de tudo que nós vimos. Eu tenho um exercício aqui, então depois que você copiou bem isso daqui, pensou bem em todas as técnicas que nós já vimos, eu quero que você copie esse exercício aqui, pause o vídeo e tente resolver sozinho para você enfrentar as dificuldades sozinho desse exercício aqui e depois que você tentar, continue e retome o vídeo para ver a resolução dele, ok? Vamos lá, você que tentou então pausar e resolver o vídeo e resolver o exercício, nós temos aqui, olha só. Aqui no numerador, nós temos 4 termos. Bom, 4 termos, eu vou tentar fazer agrupamento, não é? Agrupamento é aquele que eu tenho que separar de 2 em 2. Não sei se vai dar certo, é o que eu vou tentar. Eu vou tentar agrupar dessa forma, vou separar os 2 primeiros que estão aqui, ó, e os 2 últimos que estão aqui, e tentar agrupá-los de alguma forma. No denominador, nós temos um trinômio. Será que esse trinômio aqui é um quadrado perfeito? Bom, a gente vai ter que descobrir se é um quadrado perfeito. Se for, eu posso usar então o quadrado da diferença. Eu digo quadrado da diferença e não quadrado da soma por causa desse sinal que está aqui. Por isso que seria quadrado da diferença. Bom, vamos começar então com a parte de cima. Vamos lá. Agrupando então o numerador, vamos ver se a gente consegue. Separando aqui os 2 primeiros, aqui no numerador, quem que dá para pôr em evidência? Entre 4y e menos 6x, eu vou pôr o 2 em evidência. Então vai ficar 2 vezes 2y, isso resulta 4y, e 2 vezes menos 3x. Isso resulta 6x. Ok. O sinal de mais está aqui, não esqueça desse sinal de mais. Normalmente você costuma esquecer esse sinal de mais. Agora, quem que a gente coloca em evidência aqui nos 2 últimos termos? Dá para pôr o y em evidência. Y vezes
y vezes quem, que vai dar 2y², vai ficar 2y, e y vezes quem, que resulta 3xy, eu vou colocar aqui 3x. Ok, então o numerador, repare, responda a minha pergunta. O numerador está fatorado? Não. O numerador ainda não está fatorado, porque nós temos esse sinal de mais aqui, olha só. Nós não terminamos ainda o agrupamento. Eu ainda tenho este fator que é comum. Olha só. O 2y mais 3x ainda pode ser colocado em evidência. Pode não, deve ser colocado em evidência para que eu possa terminar a minha fatoração. Bom, no denominador, eu vou extrair a raiz do primeiro termo e vou extrair a raiz do último termo. Extraindo a raiz do primeiro, vai ficar 2y, que é a raiz de 4y², e a raiz de 9x², que vai ser, vou deixar um espacinho, vai ser 3x. Aqui no meio tem que ter o menos, né? Por causa do sinal que está aqui no termo central. Eu vou pôr o parênteses, mas espera aí, aqui está o quadrado. Calma que eu ainda não sei se isso aqui está certo. Muita atenção. Eu ainda não sei se isso aqui... Deixa eu colocar outra cor para a gente não misturar aqui as técnicas, né? Eu estou falando do denominador. Então, voltando aqui, atenção. Nós não sabemos se isso aqui ainda está certo. Como é que a gente vai saber se está certo? Precisamos responder a pergunta. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Será que 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai resultar nisso que está aqui no meio? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes y vezes x. Ok, está certinho, realmente 12xy, então nós conseguimos fatorar corretamente. Apaguei tudo aqui, vou passar um pouquinho aqui para baixo agora. Nós temos essa expressão, então eu vou colocar em evidência o 2y menos 3x e o 2y menos 3x. E agora sim nós estamos quase terminando o nosso problema. Ok? Vamos lá? Então, o denominador eu não vou mexer mais. Vai ficar 2y menos 3x ao quadrado. E o numerador ficou 2y menos 3x em evidência. E agora sim eu vou preencher com o que sobrou. Repare lá quem é que sobra para que eu possa pôr dentro do parênteses. Olha só, o 2 aqui está sobrando, o y aqui está sobrando. Então é isso que vai ser preenchido aqui, ó. Eu vou colocar 2 mais y. Ficou totalmente fora, né? Então eu vou preencher aqui, pronto. Essa é a fatoração do numerador. Aqui está, agora sim, nós temos o nosso agrupamento feito, a técnica de fatoração aqui do numerador. Bom, nós temos dois fatores aqui no denominador, porque nós temos o quadrado, então nós podemos cancelar um desses fatores com o 2y menos 3x. Quando eu cancelo um desses fatores apenas, né, deixa eu apagar tudo aqui. Então, se eu cancelar apenas um dos fatores, o que isso vai resultar? O numerador vai ficar o 2 mais y, ok? E o denominador vai aparecer um fator só, 2y menos 3x. Veja se você entendeu. Como nós temos o quadrado, então é como se tivesse aqui no denominador 2y menos 3x vezes 2y menos 3x. Como eu preciso cancelar um deles, eu cancelo então esse fator do numerador com um desses do denominador. Vai sobrar apenas um deles, né? É claro que nós só podemos fazer essa simplificação se o denominador não for igual a zero, ok?